progressão geométrica. Na verdade, a ideia é a mesma, tá? Em vez de somar a razão, eu vou multiplicar a razão. Então, uma progressão geométrica é uma sequência numérica onde o quociente de um termo pelo anterior é sempre igual, ou seja, a divisão de um termo pelo anterior é sempre igual à razão Q. Então, a lei é A índice I é igual a índice I menos 1 vezes a razão Q. Então, se eu tiver o primeiro termo, eu consigo obter os outros termos, tendo a razão primeiro termo. Por exemplo, a razão vale 1, primeiro termo vale 2, primeiro termo vale 1 e a razão vale 2. Então, o primeiro termo é 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, aqui tem uma progressão geométrica. A nossa sequência que a gente vai trabalhar é essa aqui. Ó. O primeiro termo é 128. O primeiro termo é 128 e a razão é meio. Então, ele sempre vai multiplicar por meio ou dividir por 2, que dá na mesma. São 9 termos, essa PG. Também eu inicializo com uma lista com 9 componentes nulas, mas a cada interação ele vai substituindo os valores. Então, eu tenho aqui o bloco de execução e no final ele vai plotar a lista. Então, o primeiro termo é 128. Eu tenho aqui a razão Q. Então, começa com igual a 1. Então, a índice 1 é igual a índice 0 vezes Q. A índice 0 é a condição inicial, que é 128, vezes meio, vai dar 64. E assim sucessivamente vou calculando os outros. A índice 2 é igual a índice 1 vezes meio. A índice 3 é igual a índice 2 vezes meio. E assim sucessivamente ele vai até que I seja menor que N. Tá? Quando I for igual a 9, é a última vez que ele vai calcular. Desculpa, quando I for 8, porque aqui ele vai ter o 9, né? Quando I for 8, então, se o I for 8, então 8 é menor que 9. Então, a índice 8 é igual a índice 7 vezes Q. Então, ele vai calcular exatamente o último termo, que vai dar meio. E aí, no próximo, não calcula, porque aí o I não vai ser menor que N, né? Que aí 9 mais 1, 10. 10 não é menor que 10. Ok? Então, ele encerra as contas e forma os termos da progressão geométrica, que é exatamente essa aqui. Então, no programa, você também pode trabalhar com outras PG, mudando o número de termos, mudando o primeiro termo e a razão Q. Bom, nesse mesmo programa, podemos acrescentar uma conta aqui para calcular a soma dos termos. Tá? A gente quer somar, por exemplo, esses termos. Então, eu continuo com o mesmo número de termos, a mesma lista, mesma condição inicial e a razão. O que foi acrescentado aqui foi a variável soma, que recebe o primeiro termo, que é a índice 0. Então, ele vai, essa variável soma, ele vai acumular valores. Vai agregando, somando valores sucessivamente. Então, enquanto I for menor que N, ele vai executar esse bloco. Tá? Então, eu acrescentei aqui soma igual a soma mais a índice I. Veja que a forma para calcular o índice I é a mesma forma. Tá? Então, no final ele plota a lista, que é a mesma lista, e a soma. Então, é somar esses valores. Bom, então como é que ele trabalhou com a soma? Então, o valor da soma é a índice 0, que vale 128. Tá? I igual a I. I igual a 1. Então, a índice 1 igual a índice 0 vezes Q. Então, calculo a índice 1, como calculou anteriormente. Aí eu vou ter soma igual a soma. Qual é o valor da soma anterior? É o índice 0, que é 128. Então, vai dar 128 mais a índice 1. Então, 128 mais
A índice 1, que foi calculado anteriormente. Tá? Então, esse soma vai ser a índice 0 mais a índice 1. Posteriormente, o i vai valer 2. O i vai valer 2, vou calcular o a índice 2. Eu vou ter então o a índice 2, ele vai somar os dois termos anteriores mais o a índice 2. E assim ele vai agregando. Ele vai pegando a soma anterior e vai agregando o próximo termo. A soma anterior mais o próximo termo. A soma anterior mais o próximo termo. Até que o i seja menor que n. Tá? Então ele vai fazer essas contas até i igual a 8. No final ele vai ter a soma agregando todos os termos, do índice 0 até índice 8. Ok? Então é uma soma cumulativa. Então esse valor da soma ele vai alterando para cada i. No final ele vai dar a soma total. Certo? Então aqui alguns testes. Para n igual a 9, a soma deu 255,5. Para n igual a 12, deu um valor próximo de 256. Para n igual a 15, a soma deu um valor mais ainda próximo de 256. Para n igual a 20, mais próximo ainda de 256. Por que isso está acontecendo? Isso acontece, essa soma ela vai convergindo para um valor desde que o módulo da razão seja menor que 1. Então, quando o módulo da razão de uma PG é menor que 1, a soma sempre vai aproximar do primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Neste caso, o primeiro termo é 128. 1 menos a razão dá meio. 1 dividido por meio dá 256. Então, por isso que esse valor ele converge para esse valor. Tá? Ou seja, 256. Ok? Então, à medida que aumenta o número de termos, a soma aproxima-se de 256. Então, à medida que eu vou aumentando esse valor de n aqui, essa soma vai cada vez aumentando e aproximando de 256. Tá? Mas nunca vai chegar no 256, sempre vai aproximar. Sequência de Fibonacci. O que é a sequência de Fibonacci? É uma sequência que os dois primeiros termos são iguais a 1, os termos posteriores sempre se refere à soma dos dois termos anteriores. Por exemplo, o a índice 2 ele é a soma dos dois termos anteriores. O a índice 3 ele é a soma dos dois termos anteriores. Então, nesse caso, o primeiro termo é 1, segundo termo é 1, terceiro termo é a soma dos dois anteriores, 1 mais 1, 2. O próximo termo é a soma de 1 com 2, o próximo, soma de 2 com 3, que vai dar 5, e assim por diante. Então, a lei de formação é um termo é igual ao termo anterior mais o termo anterior a este. Ou seja, a índice i é a soma dos dois termos anteriores. Ou seja, a índice i menos 1 mais a índice i menos 2. Sendo que os dois primeiros termos, a índice 0 e a índice 1, são dados. A gente chama de dados iniciais. Então, vamos lá. Utilizamos aqui na programação, nós vamos usar 12 como sendo o número de termos dessa sequência de Fibonacci. A nossa lista é composta por uma lista nula de 12 componentes. Sabemos o primeiro termo, que é 1, o segundo termo é 1, e vamos começar com o índice i igual a 2. Tá? Por que ele começa com o índice i igual a 2? Porque se aqui for 2, o próximo vai ser 1 e depois a gente vai ser 0. Tá? Por isso que começa com 2. Se eu começar com 1, vai dar um problema aqui. Se aqui for 1, aqui vai ser 0 e aqui vai ser menos 1. Tá? A gente não conhece o termo a índice menos 1.
A gente só conhece o primeiro termo, que é de índice 0 e índice 1. Então, por isso que começa do índice 2. Ok? Depois ele vai sucessivamente, o i ele vai aumentando uma unidade, até que i seja menor que n, ou seja, até que i seja menor que 12. E no final ele plota a lista composta pelos elementos da sequência de Fibonacci. Bom, então como é feito isso? Começa ali com a lista inicial, composta por zeros. Ele vai substituir o primeiro valor, que é 1, o segundo valor, que é 1. Começa com igual a 2. Então, igual a 2, a índice 2 igual a índice 1 mais a índice 0. Então, ele vai somar 1 mais 1, 2. Depois, o i passa a valer 2 mais 1, 3. A índice 3. Veja que ele vai sempre agregando 1, né? Que é essa lei aqui, ó, igual a i mais 1. Então, igual a 3, a índice 3 igual a índice 2 mais a índice 1. Isso vai dar 2 mais 1, 3. E assim sucessivamente, ele vai até i menor que n. Ou seja, quando i valer 11, né? Quando i valer 11, 11 é menor que 12, aí ele faz a conta e para, porque o próximo i vai ser 12, 12 não é menor que 12, e sim igual. Então ele vai fazer essas contas até i igual a 11. Tá? E assim você lista a sequência de Fibonacci com 12 termos. Então essa sequência de Fibonacci, eu posso só alterar o número de termos aqui. Então se eu quiser aumentar aqui, por exemplo, para 100, ele vai listar os 100 primeiros termos da sequência de Fibonacci. Então aqui não tem muito o que mexer, só mexo aqui no N. Porque se eu alterar aqui, já deixa de ser sequência de Fibonacci. Ok? Essa fórmula aqui é uma relação de recorrência, porque ele depende de dois termos anteriores. Certo? Então, obrigado pela atenção. Até a próxima aula.